E aqui nessa caverna eles se abrigaram, ó. Aqui é a caverna onde os inocentes morreram. Uma das vítimas conseguiu sair por essa fenda e chegar a uma fazenda vizinha. Bom, gente, a história que eu vou contar para vocês hoje é muito interessante, triste demais, mas super intrigante. E aconteceu aqui no interior do estado do Ceará, onde uma família inteira de 9 pessoas, um casal e 7 filhos foram mortos, foram assassinados por um grande latifundiário. Nós vamos dar os nomes, vamos falar a história completa. Eu fui lá no local, né, para mostrar para vocês, certo? Então, essa família era de retirantes da seca. E eles seguiam em direção à cidade de Fortaleza para fugir da seca, porque lá tinha os campos de concentração que o governo montou para receber esse povo, né? Eu até tenho um vídeo falando sobre os campos de concentração que eu vou deixar aqui em cima para que vocês possam ver, caso tenham curiosidade. Então, esse pessoal seguia em direção à Fortaleza para chegar a esses campos de concentração. Depois de muito caminhar, já famintos, cansados, fatigados, eles encontraram uma caverna dentro de uma pedra. Essa pedra, antes do acontecido, era chamada de Pedra Oca, exatamente porque tinha uma caverna debaixo dessa pedra. Então, ao passarem por ali e avistarem essa pedra, eles viram: nossa, vamos ficar aqui, descansar um pouco, né? Sossegar, vamos beber um pouco. Eles carregavam consigo água, lógico, e um pouco de alimento. Vamos fazer algum alimentozinho aqui. Passa aqui uns 2, 3 dias e segue caminho para Fortaleza. No entanto, aconteceu algo muito triste com eles. O dono das terras recebeu a informação de que eles possivelmente teriam furtado um animal dele. Só que isso não aconteceu, certo? Mas recebeu essa acusação e o cidadão era muito cruel, né? Mandou logo resolver o problema. Resolver o problema, no caso, era matar, né? Eu vou deixar para contar os detalhes lá no local. Acompanhe comigo aí essa viagem. Bom, gente, hoje eu estou aqui na Serra do Juá, distrito da cidade de Itapajé, no Ceará. E eu vou contar hoje para vocês uma história triste, mas que a fé cristã transformou em fonte de esperança para muita gente. Vou contar hoje para vocês a história da Pedra dos Ossos e o massacre dos inocentes. Bom, mais ou menos ali em 1915, durante a grande seca de 15, né, famosa seca do 15, muitos retirantes nordestinos saíam de suas localidades, seus sertões, por falta d'água e comida, e se deslocavam atrás de grandes cidades. Aqui no Ceará eles procuravam as cidades maiores, como Sobral, e principalmente Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, por exemplo, existiam até os campos de concentração, que foram criados nessa época para
receber esse povo, né, que vinha de fora, de outras cidades. E aí lá eles recebiam água, alimento, né? Continuando a história, eles, uma família de 9 pessoas, retirantes nordestinos, saíram de suas localidades. A família eram 2, um casal, né? E 7 filhos, 9 pessoas ao todo. Saíram de suas localidades e seguiam em direção à Fortaleza, né? E ao chegarem nesse local, né, já muito cansados e com fome, sede e tudo, eles encontraram aqui nessa rocha grande que tem aqui. Depois eu vou mostrar que lá embaixo tem uma espécie de uma caverna, né? Ela era conhecida como Pedra Oca, essa pedra, certo? E eles chegaram aqui nessa pedra e viram essa caverna, e aí encontraram um local ideal para passar alguns dias aí, para descansar da longa viagem que eles fizeram até então, certo? Então eles entraram nessa caverna, descansaram, deitaram-se, descansaram, e o pouco alimento que eles tiveram lá ficaram distribuindo entre si, se alimentaram e ficaram ali descansando os 2 dias para depois continuar a viagem até Fortaleza. Acontece que essas terras, toda essa terra aqui, nessa região da Serra do Juá, era de um coronel chamado Coronel Barroso Kunduru. E falam que esse coronel era um coronel muito severo, né? E ele, um dos seus funcionários, pastoreador do rebanho de gado, deu por conta, ao trazer o gado para o curral no final da tarde, nesse dia sentiu falta de uma reis, né, de uma vaca, e procurou a vaca por todo lado, tudo, e não encontrou. E ele tinha passado por aqui e viu que os retirantes tinham se arranchado na Pedra Oca. E ele logo ligou, né, com medo também do coronel castigá-lo. Ele ligou: não, quem pegou a vaca foi os retirantes lá. E ele falou isso para o coronel. E o coronel, muito severo e nem um pouco tolerante com o que era errado, dizia na época, né? Não, ladrão aqui não se cria, vamos matar logo. E ordenou a matança dos retirantes. E aí os jagunços dele chegaram aqui na pedra, nesse local, cercaram a pedra, ter como a família escapar. E aí, de posse de óleo de mamona, que era abundante aqui na região, e madeira, eles colocaram fogo na caverna com os retirantes dentro, né? E para os 9 morrerem queimados, né? E eles queimando vivo ali, sendo queimado vivo, uma das filhas conseguiu escapar por uma fresta que tem aqui, que dizem que essa fresta, na verdade, ela abriu quando a pedra dilatou devido ao calor, né, do fogo que eles atearam. Abriu uma fresta e ela escapou por ali. E ela conseguiu caminhar até uma fazenda vizinha e a falar para as pessoas o que tinha acontecido. Mas pouco tempo depois ela veio a falecer. Infelizmente faleceram todos os 9 queimados, né? Um crime horrível, né? E quando foi no dia seguinte, a vaca, do jeito que ela desapareceu, ela reapareceu, mostrando que apenas ela havia se desgarrado do restante do gado, né, do coronel. No outro dia ela apareceu e todo mundo ficou sabendo que eles, os retirantes, eram de verdade inocentes, né? Não tinham culpa nenhuma nessa história. E todos aqui ficaram sabendo da crueldade que o coronel aprontou, o coronel Barroso Kunduru, mas naquela época quem tinha poder não sofria as consequências da lei, infelizmente, e ele nunca veio
a ser condenado por esse crime horripilante. Mas depois que aconteceu, as pessoas da região aqui começaram a ver os retirantes, né, os inocentes, como santos, né? E começaram a fazer pedidos, graças. E ao serem alcançadas essas graças, eles vinham aqui, começaram a depositar seus ex-votos, né? E é certo que cada dia que passa aumenta mais a quantidade de fiéis que acreditam no poder de intercessão dos inocentes, né? E vem aqui deixar seus ex-votos. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do mausoléu que foi construído aqui. Fica num local bastante bonito, né? Aqui, ó. Esse é o mausoléu. Mausoléuzinho, certo? Aqui é onde tem as celebrações que em homenagem às vítimas, né? Massacre dos Inocentes. Aqui tem um mausoléu. Aqui do lado, vou mostrar para vocês o local onde eles ficaram. Ao lado aqui da pedra tem essa caverna. E aqui nessa caverna eles se abrigaram, ó. E pronto. Nessa caverna eles se abrigaram, certo? E ficaram aqui durante alguns dias descansando do sol quente do sertão cearense. Mas infelizmente aconteceu isso. Aqui são os ex-votos que os fiéis depositam em agradecimento às graças recebidas, né? Aqui um local para colocar as velas. Um pequeno altar com vários pedidos aqui que as pessoas deixam. Vários santinhos, né? E aqui, gente, é o local da rachadura que dizem que somente apareceu depois que atearam fogo na rocha. A rocha dilatou e teria quebrado e apareceu essa rachadura, e uma das filhas do casal, uma das vítimas, conseguiu sair por essa fenda e chegar a uma fazenda vizinha, né? Mas infelizmente morreu em seguida também. Então aqui são os morceguinhos. Aqui é a caverna onde os inocentes morreram. E aqui por fora, aqui atrás, tem outro altar. Tem outro altar. As pessoas fazerem suas orações. E aqui em cima da rocha nós temos uma rampa para subir aqui para o alto da rocha. Subida íngreme, mas uma visão fantástica. Pronto. Cheguei aqui no cruzeiro, em cima da Pedra dos Ossos, onde ocorreu o massacre dos inocentes. E por aqui a gente tem essa visão magnífica da Serra do Juá.